Muito bem, o Arnaldo quase não deixou o Lucas terminar, porque ele está louco para falar que não vai dar certo. Fala aí. Não. Calma, eu acho que é importante, o contexto sempre é importante, né? A frase sobre onde ele prefere jogar, primeiro, ela foi dita no dia da apresentação dele, onde ele se sente mais confortável, e na verdade é a posição de origem que ele fala quando ele era Marcelinho, antes de virar Lucas, né? E acho que tem total sentido com o desgaste da carreira, do desgaste que faz a função de um jogador de lado e o desgaste que faz um jogador de centro, de 10, onde ele se sente mais confortável. Aí a pergunta maravilhosa do nosso Raí Monteiro na entrevista para o Carpini, que está aqui atrás. A pergunta do Raí simplesmente foi a seguinte: esses 3 jogadores, Lucas, Rames Rodrigues e Luciano, se sentem mais confortáveis, preferem jogar numa mesma posição. E o que você vai fazer? Ele vai ter que colocar o Lucas de lado, muitas vezes. E o Lucas já sabe disso. Agora, colocar ele de lado para fazer o que o Wellington Rato faz, ele não vai fazer. Então, por exemplo, contra o Santo André, o Lucas não deve jogar de 10. Ele deve jogar de lado, provavelmente lado esquerdo, com o Luciano de 10. Em princípio, sem Rames. Rames no banco. Em princípio, seria essa formação, né? Com o Rato, Luciano, Lucas e Caleri na frente. De acordo com a forma física dos jogadores, como eles voltaram e tudo mais. Deste lado esquerdo, foi quando o Lucas jogou algumas vezes, inclusive na estreia contra o Flamengo no Maracanã, enfim, ele jogou em alguns momentos. É um pouco diferente de jogar do lado direito. Não só porque a perna invertida, mas porque agora na lateral esquerda do São Paulo, antes tinha o Caio, agora tem o Wellington. Isso muda um pouco. Porque o Caio passava toda hora. E a recomposição era muito necessária. Quem fazia isso era o Nestor, ou o Michel Araújo, né? Naquela composição complexa. Nós estamos falando do Flamengo, são problemas táticos semelhantes. Desafios táticos semelhantes. Um cara é o Tite, o outro é o Carpini. Então o Carpini vai ter que encontrar uma possibilidade aí de contentar todos em benefício de um jogo coletivo melhor. Não é simples. Não é nada simples para um cara que acabou de chegar do Juventude depois de passar pelo Água Santa. Porque, de fato, o Lucas não é um jogador... Você viu, não é uma declaração como a que o Rames deu. O tom, a entrevista, o contexto. Tá rindo, faço o que quiser, mas prefiro jogar de 10, né? Tá ali, a gente já sabe isso. O Rames, eu quero jogar como titular, né? Eu quero ser aproveitado. O Luciano, de 9 eu não gosto. E aí, assim, o cara vai tendo... Não é fácil, não era fácil pro Dorival, né? Então, essas são questões que passaram de um ano para outro e o comandante mudou. E agora, o Carpini vai ter que lidar com essas situações a partir do primeiro jogo contra o Santo André, né? Esse negócio, o Raí, é um abacaxi gigante para o Carpini e, ao que parece, a diretoria, o Muricy, todo mundo que contratou o Carpini, não levou isso em conta. Aí o Arnaldo falou, uma coisa é o Tite ir lá e falar, você vai jogar assim, você não vai jogar assim, eu vou te pôr no banco. Outra coisa é o Carpini. Na escolha do Carpini, isso simplesmente não foi levado em conta. Mas não tinha outro também, né, que pudesse resolver este problema com o seu tamanho, no caso, o que fazia o Dorival, né? Os nomes disponíveis, todos eles teriam esse problema de enfrentar um elenco maior do que eles, né? Se fosse o Zubeldia, ou o Caçapa, ou o Pesolano. Talvez se fosse um gringo, ele não se importasse na composição no início, que podia dar muito errado também, né? Seria um desafio para qualquer um deles. Eu acho que essa fala do Lucas, ela só mantém aquilo que a gente está conversando aqui desde segunda-feira, né? Que vai ser muito difícil colocar esses 3 caras para jogar juntos. Muito difícil. Porque tem um desgaste muito grande. Não é só... eu fiz um vídeo lá sobre o São Paulo e tal, não sei o quê, e aí muita gente comentou lá. Mas o Lucas sempre foi ponta, não sei o quê e tal. Só que ele é um jogador de 30 anos agora, né? Ele mesmo, é bom que ele falou, porque senão fica um negócio que, vocês não sabem de nada, estão falando bobagem aí. Ele disse,
jogar pelo lado é mais desgastante, que foi algo que a gente falou aqui ao longo da semana inteira. Para o Lucas jogar na ponta esquerda ou na ponta direita, não contra o Santo André, não contra o Mirassol, Novo Horizontino. Mas contra o Corinthians, contra o Corinthians, Palmeiras, no Campeonato Brasileiro, ele vai precisar fazer aquele lado. Ele vai precisar ajudar o Rafinha, ele vai precisar ajudar o Wellington, ele vai ter que correr 70 metros, umas 30 vezes durante o jogo. Será que vale a pena este desgaste? Foi a pergunta que eu fiz aqui na terça-feira, ou na terça-feira, depois da apresentação do Carpini. Será que vale a pena este desgaste? Será que vale a pena você perder esse cara de uma faixa mais próxima do gol para tentar abrigar outro? Não sei, de verdade, tenho essa dúvida. Quem vai poder nos responder é este jovem senhor que está aqui atrás, o Carpini. Se vale a pena, se vai dar certo, se pode funcionar, se o time vai ficar desequilibrado, são várias questões que não serão respondidas no sábado à noite apenas. Serão respondidas ao longo da temporada. Mas no sábado à noite, se sai a escalação com Lucas, Luciano e Caleri e Rames no banco, já vai ter, não vai ter... vai ter... Era a pergunta que eu ia fazer. Que eu ia falar, vocês pudessem apostar, vocês poderiam querer... Eu acho que o Rames vai ser titular sábado. Eu acho que não. Você vai ser titular? Eu acho que não. Você vai ser titular e sobra quem? Luciano? Não vai ser. Eu acho. Achismo apenas. Você acha... Fala. Existe uma certa meritocracia, né? Em qualquer... Mas, de qualquer forma, o Carpini não está um pouco alheio a isso, embora ele tenha recebido relatórios e tudo mais? Não, ele não... Ele acabou de chegar. Só ia assistir jogos, né? Não, sim. Então, a reta final do Luciano no São Paulo foi muito boa no Brasil. Muito boa, fato. Muito boa. Muito boa. Não foi vários mais gols. Ou menos. Foi muito boa. E acho que ele merece começar a temporada como titular. Tem um agravante, né? Agora está todo mundo aí, todo mundo pronto, né? E tem alguns outros, né? Que não estavam. Galopo, Ferreirinha. Então, mas esses estão no fim da fila. Depende de como o cara for jogar, né? É que nós estamos falando, né? Então, assim, o Galopo, menos o Galopo, mais o Ferreirinha, é como se baixasse o Tite no Carpini e eu quero jogar com 2 pontos. Né? Tipo, pontas. Então, eu acho que eu entendo o que o Raí está falando. Essas coisas não vão se resolver no primeiro jogo da temporada. Mas no primeiro jogo da temporada, que é a estreia do Carpini, já vai ter burburinho, certo? E aí também tem interessante uma coisa, porque o que aconteceu no final do Dorival foi nenhum desses caras ter ficado no banco. O banco, muitas vezes, é mais confortável do que não ser relacionado no início. Você entende? O cara não está em forma... O ideal vai ser relacionado na segunda ou terceira rodada. Estou falando, por exemplo, que poderia ser o caso do Rames. Ou de algum outro jogador, o Rafinha que voltou com algum problema, o Arboleda que voltou depois e tal. Então, por o Carpini é tudo novo, tudo difícil, tudo desafiador. Aliás, vai ter tudo novo para o São Paulo no sábado, né? De vários, falando do Corinthians, tudo novo para o São Paulo no sábado. Inclusive esteticamente, vai ser uma coisa completamente diferente. E acho que, inclusive... O time, por mais que ele possa se aproximar da ideia do Dorival, ele vai ser diferente. Não tem Beraldo e Caio, por exemplo. Eu acho que ele vai, por exemplo, com o Luiz Gustavo, ao lado do Pablo Maia, para tentar ter uma proteção maior, já que o Lucas vai jogar pelo lado. Então aí ele mexe no que estava dando certo. A dupla de volantes. Exato. Não é simples. Eu imagino ele jogando com 2 volantes de mais capacidade de marcação. A coisa que mais funcionou no São Paulo ano passado, do Dorival, foi a dupla de volantes. Até por essa possibilidade do Lucas jogar mais aberto, né? Vai ser um cara que vai trabalhar menos, sem a bola e tal. O Beto aqui fala, a única chance de 2 dos 3, Lucas, Rames e Luciano, jogarem juntos, jogaram no 3-5-2. Ou no 4-3-1-2. 4 zagueiros só, não dá pra jogar com Qualquer 3. coisa diferente disso, só dá pra usar um dos 3. Não é nem que usar os 3, agora é usar um apenas. Um sistema que você tem só 3, num elenco que só tem 4 zagueiros, não dá pra usar 3 no time titular. Agora tem, o Belém também tá lá agora. Não. Mas assim, qual que é a ideia dele? Se você colocar um zagueiro a mais, você consegue encaixar um atacante a mais, é isso? Um jogador desse a mais? Beto? A única chance de 2 dos 3, Lucas, Rames e Luciano, jogarem juntos, jogaram 3-5-2. Ou no 4-3-1-2. Mas não 4-2-3-1, que é o sistema que o São Paulo jogou ano passado e que deve jogar essa temporada também, dá pra jogar com 2 dos 3. Só que aí você vai ter essa obrigação do Lucas. Só que é isso, só que você vai o cara vai ter que alguém se desconfortável. É isso. Por isso a minha pergunta, vale a pena? O que eu acho que o Dorival... Então, mas assim... Esse é um bom ponto. Eu acho que o Dorival,
ele utilizou o Lucas demais, na minha concepção. Isso é mais do que deveria em algum Mais do que momento. deveria. Não na Copa do Brasil, lá não. Naquele Tô falando Campeonato depois. Brasileiro. Fisicamente falando. Muitos jogos seguidos e muito tempo nos jogos. Praticamente, eu acho Teve que... um negócio que ele falou que para ele foi fácil a adaptação no futebol brasileiro porque aqui o jogo para demais. Sim. Então ele não tem que correr tanto. Só que jogando pelo lado é um pouco diferente, né? Então talvez por isso ele tenha jogado tanto. Mas assim, a gente via, no campo era muito evidente, né? Ele muito desgastado a partir da segunda metade do segundo tempo. O que pode acontecer é ele, sobretudo no início da temporada, ele jogar 60 minutos. Aí entra o Ferreirinha no lugar dele, por exemplo. Mas isso não resolve o problema. Não. Não resolve. Botar- Vai estar o Rames, vai sair o Lucas, entrar o Rames. Não resolve. Não, essa escalação que eu tô vislumbrando do Raí é diferente para sábado, com Lucas, Luciano e Caleri, ela jogou contra a LDU, não foi bem no Morumbi. O Luciano começou do lado, o Lucas começou de centro, depois era uma mudada, o Luciano foi para o outro lado, o Lucas foi... E aí entrou o Rames, porque também porque a LDU teve um jogador expulso no início. Mas não funcionou nada. Não funcionou. Primeiro tempo muito ruim. Não funcionou com os 3. Com os 4 eu acho impossível completamente, mas com os 3... Aquilo ali era uma circunstância muito específica, né? Um jogador a mais, o time precisava fazer um gol para empurrar o jogo para os pênaltis. Aí você põe lá todo mundo e vai. Mas de início vai ficar muito desequilibrado o time. Acho que essa é a tecla, é o equilíbrio. E o Carpini falou muito sobre isso naquela entrevista de segunda-feira. Não perder o equilíbrio coletivo à frente das individualidades. Não dá para colocar os melhores para jogar, em tese são os melhores, e ver o que dá. Tem que armar o time e aí você vai encaixando os bons jogadores que você tem. Senão vira uma bagunça. O GRVS aqui provoca você. Diga. Por que o Arnaldo considera tanto esse Luciano um craque? Jogador completamente comum. Craque? É. Eu nunca... Craque eu uso para 2 ou 3 jogadores. Atualidade acho para nenhum. Só para o Mbappé, eu acho. Não acho um craque, acho um bom jogador e faz gol. Eu respeito muito jogador que faz gol. Não parece uma coisa trivial, não é tão assim. E ele fez um ótimo final de campeonato. Inclusive jogando na armação das jogadas. Nessa função aí, já sem o Lucas, já sem o Caleri, tudo mais. Ele foi muito bem no final do ano passado. Beto Santos, 3-5-2, com o Luiz Gustavo de zagueiro. Vem na minha. Isso... E Lucas disputa a vaga com o Rato, é piada. O Rato é jogador de Série B, diz ele. Exato. bom. É bom até você falar, né, Raí, e reforçar que é bom o Lucas falar e não a gente. É isso. E embora o Rato tenha a mesma idade do Lucas, é uma questão física, é quase como um fiapo contra uma outra situação, né? E a função que o Rato faz, por conta da presença do Rafinha, ela é mais desgastante ainda do que a do ponta esquerda. O Nestor fazia de vez em quando, que o Michel Araújo fazia de vez em quando. Agora pode ser que o Lucas faça no início contra o Santo André em casa. Cara, é uma cegueira esse negócio tão grande, né? Jogador de Série B, não serve. Cara, o cara foi fundamental numa campanha de título na temporada passada. Não só pelo trabalho coletivo, que ajudou muito na recomposição, como várias vezes definiu jogos na bola parada, muito forte dele, com assistências, e fez um gol que abriu o caminho da classificação para o time à final do campeonato, cara. É de uma burrice uma conclusão dessa. Não presta. O jogador de Série B. Cara, é uma redução do que é o futebol absurda. Parece que a gente está falando do jogo de freestyle, que o cara dribla, aí dá chapéu, aí põe a bola nas costas. Cara, isso é futebol competitivo. É um jogo coletivo. É um negócio muito louco isso, cara. Nossa Senhora. Aliás, o Rato foi o melhor jogador do jogo treino contra o São Bernardo. Fez um golaço do caneta e vai jogar. Vai jogar porque está bem. No final do último jogo do campeonato contra o Flamengo, ele fez a assistência de pé direito para o Luciano fazer o gol, né? Sim. 1-0 contra o Flamengo estrelado, que não pegou na bola. Então o Rato é um jogador que tem várias virtudes. Várias, importantíssimas. Não é um craque, nunca vai ser, mas é um jogador que tem várias virtudes. Assim como ao longo da história, vários outros jogadores que não eram craques foram importantes em títulos, em conquistas fundamentais. Não é só o craque que tem que jogar. São Paulo tricampeão, Raí, não tinha um craque, só tinha um goleiro. Exatamente, é isso.
Danilo, vale lembrar, Lucas, Luciano e Caleri já foi testado e não funcionou. Quando Sim, foi? o jogo contra a LDU. Isso. Ele deu. Acho mais fácil Rames, Luciano e Caleri juntos, isso quando tem o Juan. Não acho. Não. E ele completa, acho que ele estreia, o Carpini, com o time base do Dorival e apenas um dos três no meio e Caleri ou Juan na frente. É que... Acho que ele vai com dois, acho que ele vai com Então, Lucas e Rames. É que Também. tem uma vaga aí... Ainda mais depois do que o Então, Lucas, dessa abertura, vamos dizer assim. o São Paulo, você tem que também notar que na parte final, além do Caleri não estar à disposição, o Nestor não ficou à disposição. Então, essa vaga do Nestor, ela ficou meio sem dono. Né? Então, se vai replicar o time da Copa do Brasil, não tem o Nestor. O Michel Araújo começou com problemas a temporada. Então, mesmo se for jogar só como titulares Lucas e Caleri, dessa turma toda estrelada, tem a vaga do Nestor. E é aí que, por enquanto, está jogando, vai entrar nessa vaga aberta o Luciano, na minha concepção. O César Castro concordo 100% com o professor Ribeiro. Obrigado, César. Bom, o Lucas falou, o Carpini falou, o Luciano não falou, mas ele costuma falar, e o Rames só falou lá atrás, né? E as informações são de que ele está treinando bem, não está treinando bem, alguém sabe? Se ele está fazendo jus ou ainda é só o nome? As imagens que a gente tem, tem lá, golaço. diferentemente de outros, exatamente. Tem um golaço para cá, o golaço. As imagens dos treinos, assim, teve golaço do Luan, golaço do Galo, teve um baita golaço do Rames Rodrigues. Mas o Rames Rodrigues voltou para pré-temporada desde o primeiro dia, tem feito todos os treinos, né? E era uma das grandes questões, como que ele poderia, estamos dando imagens aí dos treinos, poderia reagir a uma pré-temporada completa, coisa que ele não teve quando ele chegou no São Paulo. Mas acho que é uma coisa que não tem uma resposta imediata, né, Tironi? É um trabalho mais a médio prazo, que ele vai poder responder mais à frente. Então, ó, outra pergunta para vocês. Eu vou envolver 3 times aqui. Quem terá mais dificuldade nesse começo? Flamengo, que a gente discutiu bastante aqui, com Gabigol, não sei o quê, tal, quem não é, De La Cruz. O São Paulo, que o Arnaldo classificou como problemas semelhantes. Ou o Corinthians, que é tudo novo. Acho que o São Paulo pela expectativa e a qualidade dos jogadores. Mais que o Flamengo? Acho que sim. O Flamengo tem um negócio meio definido já, né? O Gabigol virou reserva. Não parece que existe uma discussão Mas hoje. é o Gabigol. Ok, mas não me parece que existe uma discussão hoje nesse sentido. Então, mas o que é mais casca? Você deixar o Gabigol, olha... ou o Luciano no banco? Mas é porque ele já virou reserva, né? O Luciano também, eu nem acho que o Luciano esteja tão presente assim nessa discussão. Acredito eu que para a maioria das pessoas, eu acho que a maioria das pessoas também já entendeu que o Luciano vai ser um reserva ao longo da temporada. Como ele foi no ano passado. A partir da chegada do Lucas. Sim, a partir da chegada do Lucas. Mas será que o Luciano entende assim também? Eu acho que no ano passado... Aí dá uma facilitada, hein? No comando do Dorival, o Luciano foi exemplar. Ele e renovou o contrato mesmo. Ele entrou quando precisa, babando. Ele fez um final de temporada excelente. Ele não fez bico. Agora é um outro comando. Essa é a questão, né? Eu acho que a grande dificuldade do Carpini... e eu fiquei pensando tanto nisso, o Dorival é fogo. Porque ele arruma algumas soluções que são difíceis de replicar. Inclusive pelo trato com os jogadores. Então o Vitor Pereira começou a tentar, sai um ou outro, vou tentar a mesma coisa, não vou tentar mexer, não deu. E o Carpini ele tem uma armadilha, tentar replicar a base do Dorival. Aí o Raí está falando, tira o Alisson, pô, o Luiz Gustavo. Então, ou ele destrói tudo desde o início, se ele já tirar o Alisson, para mim ele destrói tudo. A rotatividade, a mobilidade do time do Dorival dependia muito do Alisson ao lado do Pablo. Se ele fizer isso, se ele tirar o Alisson, ele já começa zerado, eu acho. Agora, se ele tentar replicar a base, não tem o zagueiro canhoto, Beraldo, já é uma questão. Não tem o Caio, o Wellington fica mais, o Caio vai mais. Não tem do meio para frente, tal, não tem o Nestor. Não é?
não é simples replicar. Ah, vai ser a base do Dorival. Qual que é a base do Dorival agora? Qual seria a base do Dorival? Né? Essa é uma boa pergunta retórica. Vai. Se o Dorival tivesse lá, seria o quê? Como ele escalaria o São Paulo? Algumas posições ia depender de uma questão física. O Caleri, por exemplo, está voltando de um período longo de inatividade, né? A gente não sabe se ele tem condição de jogar um tempo. Acho que esse é um aspecto, por exemplo. No restante, acho que essa é uma base muito parecida com a do ano passado. Porque assim, por mais que o Dorival tenha os méritos de ter levado essa situação, ele sempre teve um conforto, um escape de não ter certos jogadores. Então ele não teve o Caleri, depois ele não teve o Rames. Isso depois de ser campeão. Sim, depois da seleção. Para ser campeão, ele deixou o Rames fora da... Então, mas tinha o álibi. O Rames acabou de chegar, estamos pensando no e o cara do ano que Luciano vem. foi bancão. Sim, Não foi? mas agora tá todo mundo aí. Sim. Só não tá o Nestor. Eu acho que é pior. O abacaxi do Carpini é mais difícil de Então, descascar. Tirone, mas se você for pegar, desde o jogo contra o Corinthians de volta, tava todo mundo ali. Todo mundo ali. Então, mas o Rames estava peronomútil, estava com o pé em cada canoa, né? Porque na hora sentiu para a seleção. Não, isso foi depois, né? Não, sim. Mas Eu acho que o Dorival foi talvez o facilitador de pegar o jogo contra o Corinthians e os 2 jogos com o Flamengo foi. Olha, esses são os caras mais preparados para esses 3 jogos decisivos. Depois a gente vê o que a gente faz. E depois ver o que a gente faz, cada um saiu por um motivo.